estática. Eu não sei como é que está a imagem para vocês aí. Quando eu gravo esse vídeo aula, eu vejo que fica uma droga, não consigo colocar na minha câmera gravadora para usar ela como web aqui. Mas, enfim. Vamos tentar. A estática é a parte da mecânica que vai vender no vestibular da URGS mais ou menos uma questão. Na URGS. Quando eu falo mais ou menos, pessoal, porque não é sempre que cai questão de estática na URGS, tá? Tem ano que não cai, tem ano que cai. No Enem, também, mais ou menos uma questão Enem. Não é sempre que cai questão de estática no Enem, mas, enfim, ela pode estar presente na hora da prova. Tá? Pode estar presente na hora da prova. O que trabalha a estática? A estática trabalha corpos em equilíbrio de repouso. Trabalha corpos em equilíbrio de repouso. Vamos traduzir isso aí para a gente. Tá? Vamos traduzir isso aí para nós. Quando a gente tem a primeira lei de Newton, quando a gente fala lá das leis de Newton, na primeira das leis, primeira lei de Newton, na primeira lei de Newton, a gente tem o princípio da inércia, lembra? E nesse princípio, Newton diz que se a gente somar todas as forças que atuam sobre o corpo, e o resultado é zero, a velocidade desse corpo não varia. Esse corpo não tem qualquer tipo de variação na velocidade, ou seja, ele não tem qualquer tipo de aceleração. Esse corpo está em equilíbrio. Mas a condição de equilíbrio que o corpo pode estar na primeira lei é dupla. Deixa eu autorizar aqui, que eu não ouvi o Bruno, está chegando. Bruno, desculpa a demora. Ó, tem mais gente chegando aí. Beleza? Ó, a condição de equilíbrio que a gente tem pode ser dupla. A gente pode ter um corpo inicialmente em repouso. Se o corpo estiver em repouso e a força resultante sobre ele for igual a zero, ele vai continuar parado. Ele vai continuar parado, certo? Agora, se ele estiver em movimento, se o corpo estiver em movimento, ele vai seguir em movimento retilíneo uniforme, ele vai seguir no MR1. Então, a gente tem essas duas condições. A estática vai trabalhar com essa relação aqui do corpo em repouso. Tá? O corpo em repouso, o corpo parado, atendendo uma parte, então, da primeira lei de Newton. Tá? Uma parte da primeira lei de Newton, mas ele vai adiante. Ele vai adiante, a gente vai ver do que mais trata esse nosso papo. Vou só bater a foto aqui e mandar para vocês, já no grupo de dúvidas. Aqui. Vou mandar para vocês aqui já o quadro 1. Quadro 1. Estou mandando já no grupo de dúvidas. Oi, Valentina. Bom, dentro dessas possibilidades do corpo em repouso, tá, a gente pode classificar o tipo de equilíbrio. A URGS nunca cobrou isso. Tá no livro de vocês. Só um pouquinho. Fazer os cachorros ficar quietos, senão não rola aula aqui. Tá no livro de vocês, ali na página 67, então, módulo 8, tá? Módulo 8, página 67. A gente tem as formas de equilíbrio que o corpo pode apresentar, tá? A gente pode ter o chamado equilíbrio estável. Volto a dizer, a URGS nunca cobrou essas nomenclaturas, tá? Equilíbrio estável. O que seria um equilíbrio estável? Opa, deixa eu só autorizar mais gente aqui que está chegando. Eduardo.
Enfim, então aí, equilíbrio estável, tá? Quando o corpo for mudado levemente da sua condição inicial, ele vai continuar em equilíbrio na condição de repouso. Então, seria mais ou menos assim, ó. Vou tentar exemplificar de forma mais concreta. Eu tenho aqui um funil, tá? Mais ou menos um funil. Se eu apoiar o funil assim, em princípio ele está em equilíbrio estável. Se eu tirar ele um pouquinho dessa posição, ele vai voltar para ela. Ele volta para ela. Tá? Da mesma forma, uma cuia. Tá? Se eu apoiar assim, ó, muda um pouquinho da posição que está, vai voltar para ela. Então, esse é o equilíbrio estável. Tá? No livro de vocês está apresentado assim, ó. Se eu tivesse lá um cone, um cone assim, apoiado numa determinada base. Então aqui eu sempre teria um chamado equilíbrio estável. Da mesma forma, se eu tiver assim, um declive e uma esfera, a esfera está aqui, ó. Se eu tirar a esfera um pouquinho para o lado, ela vai ficar oscilando, oscilando, até que ela vai voltar para a condição inicial. Então, isso é o equilíbrio estável. A gente pode ter o equilíbrio estável, a gente pode ter o equilíbrio instável. O que muda do equilíbrio estável para o instável? No instável, eu vou alterar levemente a posição do corpo e o corpo não vai mais permanecer na condição inicial. Por exemplo, se eu pegar o funil assim, tentar apoiá-lo assim, vai ser difícil que eu consiga apoiá-lo assim. Mas vamos supor que eu consiga deixá-lo paradinho assim. Se eu tirar levemente ele da posição, ele já não vai voltar para a condição inicial. Da mesma forma, a cuia aqui, né? Se eu conseguisse apoiar a cuia assim, se eu conseguisse deixar ela assim, apoiada, se eu tirar levemente ela da condição, ela já vai sair da condição inicial. Então, esse seria o equilíbrio instável. É só mexer um pouquinho a estrutura que ela sai da sua condição inicial. Então, imagina pegar aquele cone e colocar, conseguir apoiá-lo desta forma, ou então pegar aqui um aclive, colocar, conseguir fazer a esfera ficar paradinha bem aqui assim. A tendência da esfera é sair dessa condição, é de mudar a sua condição inicial. E a gente também tem ainda o chamado equilíbrio indiferente. O que seria um equilíbrio indiferente? Eu deixo a cuia apoiada assim. Posso deixar ela girando um pouquinho mais para lá, para cá? Não vai mudar nada, ela sempre vai estar em equilíbrio. Independentemente da posição que eu coloco, ela não vai sair do equilíbrio. Então, tanto faz a posição que ela fica, esse então é o chamado equilíbrio indiferente. Então, se eu pegar o meu cone e deitar o cone assim, deixar o cone apoiado dessa forma, tanto faz eu girar um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, não vai mudar nada. Da mesma forma, a esfera. Se eu tenho um plano horizontal aqui, e deixo a esfera aqui, trago ela mais para cá, mais para lá, vai continuar em equilíbrio, não vai mudar. Então, aí tem uma nomenclatura, tá? O livro de vocês explora isso aí um pouquinho em alguns exercícios, mas nada em termos de URGS até hoje foi cobrado desta forma. Bom, o que a gente tem de relevante para o vestibular da URGS, tratando desse assunto, né? Então, vamos para isso aí, tá? Deixa eu mandar o quadro 2 para vocês aí, quadro 2. O que a gente tem de relevante para o vestibular da URGS começa com a definição de uma grandeza física que a gente não trabalhou aqui esse ano em nenhum momento. Eu com vocês, pelo menos não. Tá? Eu com vocês, pelo menos não. Que seria aquilo que nós vamos chamar de momento de força. E nós vamos apelidar por M, alguns vão apelidar por MO, com uma flechinha em cima, porque é uma grandeza vetorial. E a gente conhece mais popularmente como torque. O torque. Em algum
um momento, lá no primeiro trimestre, a gente chegou a falar um pouquinho do tórax. Uma questão de portas, eu não sei se vocês vão lembrar, a questão que foi do Enem, tinha maçanetas ali, queria saber quais eram as posições de força que atuavam nessa maçaneta. Mas vai lá. O que é o tórax, né? O que significa essa grandeza física? Eu tenho aqui na minha mão uma chave tipo chave inglesa, tá? Também chamada chave de boca. Aqui dele um parafuso. Se eu quero fazer o meu sistema girar ao redor de um eixo, eu vou precisar dessa chave, eu vou ter que aplicar uma força. E essa força pode ser aplicada mais perto de onde está o parafuso ou mais afastada. Essa relação entre a aplicação da força e a distância que eu aplico a força em relação àquele eixo ao redor do qual o sistema tende a girar é o que nós vamos definir como momento de força. Então, eu vou ter aqui um momento de força ou torque. Imaginar assim contigo, ó. Vamos supor que eu tenha um parafuso aqui, cravado no quadro, e aqui eu tenho uma chave, essa chave de boca. Aqui. O parafuso tende a girar ao redor desse ponto aqui. Vou chamar isso aqui de, vou apelidar de O, e vou dizer que isso aqui é o eixo de rotação. Eixo de rotação. Então, o ponto ao redor do qual o sistema tende a girar. Tá? Ele tende a girar ao redor desse ponto. Vou aplicar aqui uma força, e essa força pode ser aplicada para cima ou para baixo. Tá? Se eu aplicar a força para cima, esse meu sistema tende a girar nesse sentido. Esse sentido aqui é o sentido anti-horário. Sentido anti-horário. Se a gente aplicar a força para baixo, o sistema tende a girar no sentido dos ponteiros do relógio, no sentido horário. Então, eu posso ter o meu sistema girando no sentido anti-horário ou no sentido horário. O momento de força é uma grandeza vetorial. Tá? Nunca cobraram a orientação do momento de força numa prova, mas é bem fácil de identificar. Quando o sistema gira no sentido horário, quando o sistema gira no sentido horário, eu vou ter uma orientação para o momento de força. Quando ele gira no sentido anti-horário, eu vou ter outra orientação. Bem, eu vou usar para isso a chamada regra da mão direita, a regra do saca-rolhas, tá? Eu pego um minguinho, seu vizinho, vai de todos e fura-bolha, deixo todo mundo junto e um mata-piolho eu deixo pro lado, tá? E aí eu dobro os 4 dedos e deixo a mão assim, certo? Regra da mão direita. Ó, se o sistema estiver girando no sentido horário, os 4 dedos vão estar no sentido do giro. E o polegar no sentido do momento de força. O polegar é o momento de força. Então, se girar no sentido horário, o polegar está entrando no quadro. Então, o momento de força aqui tem essa orientação aqui, ó. Momento de força, MO. Quer dizer que ele está entrando no quadro. Se girar no sentido anti-horário, os 4 dedos aqui, o polegar indicando para onde aponta o momento de força. Está aqui. O momento de força está saindo do quadro. Então, a gente usa a regra com a mão direita para identificar para onde aponta o polegar, para onde aponta o momento de força. Isso ajuda, pessoal, a gente em momentos bem usuais do dia a dia, tá? Bem usuais. Pega, por exemplo, um carro, furou o pneu. Tá? Furou o pneu do carro. Eu preciso trocar esse pneu. Se eu quero trocar o pneu do carro, eu vou pegar uma chave de boca, uma chave de roda, alguma coisa parecida com isso aqui. Pode ser em forma de cruz, pode ser um pouco diferente, mas na sua configuração basicamente é isso. Eu preciso ter um ponto que vai prender no parafuso, ao redor do qual o sistema tende a girar. Eu vou ter que fazer girar para baixo ou para cima. Às vezes o parafuso está tão apertado que eu não sei se eu tenho que apertar para baixo, girar para baixo ou para cima. Não sei quando é que eu vou estar conseguindo afrouxar o parafuso.
E para isso eu uso a regra da mão direita, a regra dos saca-rolhas. Vê se eu girar para cima, ó, para cima, o parafuso vai estar saindo, então eu vou estar afrouxando a roda. Se eu girar para baixo, ó, para baixo, o parafuso vai estar entrando no quadro, eu vou estar apertando o parafuso, apertando a roda. Então, a regra dos saca-rolhas ajuda a gente a ver quando a gente está girando do lado que a gente quer. Uma outra situação que também é comum, tu vai tomar banho, um chuveiro, praia, mais comum ainda, né? Chuveiro elétrico e chuveiro... A pessoa que toma banho antes de ti fez o favor de cravar aquela torneira, né? Enfim, aquele registro no quadro. Se tu tentar girar para um lado não consegue abrir, tenta girar para o outro não consegue, pior ainda é quando está dando choque, né? Já bota a mão com um pouco de receio de levar o choque. Mesmo que o Alex diga que se tu estiver usando chinelo tipo Havaianas, de borracha, tu não vai levar choque, manda o Alex botar o chinelo Havaiana, enfim. Ó, se tu girar nesse sentido, ó, sentido horário, o registro vai estar entrando na parede. Isso quer dizer que a água vai ficar fechada. Se eu girar no sentido anti-horário, o registro está saindo da parede e a água vai passar pelo cano. Então, isso ajuda a gente de forma prática. Agora, o que é relevante para nós aqui é que para calcular o momento de força, para o cálculo do momento de força, deixa eu pegar aqui uma cara da caneta azul. Caso o cálculo do momento de força, eu vou vincular as duas coisas que podem interferir nesse momento. Ó, para eu fazer o sistema girar, eu vou ter que aplicar uma força, certo? Eu aplico uma força. E essa força vai ser aplicada a uma certa distância do eixo de rotação. Então, aqui está o eixo de rotação. Aqui está o eixo de rotação. Aqui está o ponto de aplicação da força. E aqui eu vou ter essa distância que está aqui. Essa distância que está aqui. Essa distância que está ali, a gente chama de braço da alavanca. O braço da alavanca. Tá? Então, o produto da força pelo braço da alavanca vai me dar a intensidade do momento de força. Tomando cuidado para que essa distância esteja em metros, a força em newtons, e aí o momento de força vai estar em newton vezes metro, e eu estou falando aqui do Sistema Internacional de Unidades, também conhecido como SI. Tá? Mas vocês vão ver que em alguns exercícios pode estar em centímetro o braço da alavanca, isso não vai impedir a gente de fazer uma resolução da questão. Tranquilo até aqui? Então, eu quero calcular o momento de força, eu multiplico a força pelo braço da alavanca. Braço é a distância entre o eixo de rotação e o ponto de aplicação da força. Quando eu tenho uma porta, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui uma porta que gira. Uma porta que gira, como essa que tem aqui no meu estúdio. A maçaneta, vamos ver se tu enxerga a maçaneta aqui embaixo. A maçaneta se encontra numa extremidade da porta, enquanto que a dobradiça, ou as dobradiças, ficam um ponto mais afastado possível da maçaneta. Para que isso? Para facilitar a rotação do meu sistema, para fazer a porta girar com maior facilidade. Aí a porta gira mais facilmente, quando eu aplico a força lá na maçaneta. Se eu aplicar a força mais perto da dobradiça, eu vou ter que aplicar mais força para fazer a porta girar. Talvez a tela não gire, dependendo da condição que nós temos aqui, certo? Então, o momento de força aumenta à medida que eu me afasto do eixo de rotação. À medida que eu vou me afastando do eixo de rotação, eu vou conseguindo ter um momento de força cada vez maior. Vamos ver se o quadro agora fica aparecendo. Isso aí é um problema, mexe no... Tá. Enfim, então, tá aqui, certo? Vou bater essa foto aqui, que eu não mandei para vocês ainda. Quadro 3. Tá aí.
Bom, o nosso papo dentro de estática, pessoal, envolve as chamadas condições de equilíbrio. Quais são as condições de equilíbrio de um corpo? Condições de equilíbrio. As condições de equilíbrio vão estar voltadas para duas possibilidades. Eu vou somar todas as forças que atuam sobre o corpo e o resultado vai dar zero. E o corpo está em repouso. O corpo está em repouso. Então aqui eu tenho a condição de equilíbrio estático. E o momento de força, vamos supor que atue uma série de momentos de força sobre o corpo. Eu somo todos os momentos de força, se o resultado der zero, o corpo não gira. Então essas são as condições de equilíbrio estático. São as condições de equilíbrio que a gente procura na estática para avaliar o conteúdo que cai na prova, eventualmente no vestibular da URGS, e eventualmente no Enem também. A jogada seria assim, mais ou menos como se eu tivesse aqui uma gangorra. Aqui o apoio da gangorra num lado e no outro lado vão estar sentadas as crianças. Então vamos imaginar que a gente tenha aqui nessa gangorra sentadas duas crianças que vocês já conheceram como adultos. O Álvaro, visto de perfil, o Álvaro. E aqui o Fofinho. O Cristiano. Eu não sei se vocês têm aula com o Cristiano, no terceiro ano, mas acho que todo mundo conhece ele. O Fofinho é gordinho e o Álvaro é bem magrinho, né? Então, será que é possível deixar a gangorra na horizontal sem girar, deixar ela em equilíbrio estático? Como é que isso funcionaria? Qual é o princípio básico para a gente poder fazer esse sistema funcionar de uma forma adequada? Muito simples. Eu vou identificar sempre onde é que está o eixo de rotação. O eixo de rotação. E aí eu vou imaginar só um dos corpos na gangorra. Se só o Fofinho tivesse aqui, ele estaria aplicando uma força neste lado, uma força que seria igual ao peso do Cristiano. Vamos supor aí que o Cristiano tenha 100 quilogramas, então ele teria um peso de 1000 newtons. No outro lado, eu tenho um Álvaro, mas eu esqueço da existência do Álvaro por enquanto. Então, se só o Cristiano estivesse na gangorra, a gangorra giraria em relação ao eixo de rotação nesse sentido, que é o sentido horário. Certo? Já o Álvaro, apoiado no outro lado, aplicaria uma força aqui, e essa força seria igual ao peso do Álvaro. Vamos supor que a massa do Álvaro seja 50 kg, ele estaria aplicando aqui uma força de aproximadamente 500 newtons. Uma força de aproximadamente 500 newtons. Só o Álvaro sentado nessa gangorra aqui, ele tenderia a fazer a gangorra girar nesse sentido anti-horário. Sentido anti-horário. Então, Álvaro, Cristiano. Só um, só o outro. Para que essa gangorra não gire, é isso que eu vou querer. Eu quero que a gangorra não gire. Então, para a gangorra não girar, eu vou precisar aqui um momento de força no sentido anti-horário
seja numericamente igual ao momento de força no sentido horário. Tudo que é momento de força que tende a fazer a gangorra girar para cá, somado, vai ter que ser numericamente igual a tudo que tende a fazer a gangorra girar para cá no sentido anti-horário. Certo? Vamos supor que o Álvaro esteja sentado aqui a uma distância de 1 metro do eixo de rotação. Tá? E aí eu vou querer saber a que distância o Cristiano tem que estar sentado do eixo de rotação para que a gangorra não gire. Bem simples, bem assim. Então, veja lá. O momento de força no sentido anti-horário é o momento de força do Álvaro. Momento é força vezes a distância, vezes o braço. A força aplicada aqui é a força do Álvaro, a distância é a distância que o Álvaro está do eixo de rotação. Igual, momento no sentido anti-horário, horário, é o do fofinho, do Cristiano. Então é a força que o Cristiano está aplicando vezes o braço do Cristiano. A força que o Álvaro aplica, segundo nossas informações, é 500 newtons. O braço do Álvaro é 1 metro. Isso é igual à força que o Cristiano está aplicando, que é 1000 newtons, vezes o braço do Cristiano, a distância dele ao eixo de rotação, que eu não sei e é o que eu quero descobrir. Então, a distância que o Cristiano tem que estar do eixo de rotação vai ser 500 vezes 1 sobre 1000. Simplifica que vai dar meio metro. A distância do Cristiano até o eixo de rotação, os 50 centímetros. Dessa forma, a nossa gangorra não vai girar. Então, deixa só eu mandar a foto disso aqui para vocês. Então, esse é o nosso quadro. Eu acho que é esse. Quadro 4, mas enfim, pulei o 4. 3 estava certo. Eu pulei o 3, está certo. Eu estou errado. Pulei o 4. Quadro 4. Quadro 4. Beleza. Bem. Ainda, vou pensar o seguinte com vocês. Vamos supor que eu tenha um corpo que seja homogêneo e uniforme. Tá? Para isso eu tenho essa régua aqui, essa barra. Tá? Eu precisaria ter essa estrutura aqui. Tá? Mas essa barra aqui, ela tem a mesma forma, fora, tirando esse pedaço e esse orifício. Tá? Então, ela é uniforme, supostamente, e homogênea, ela é feita do mesmo material fora, certo? Então, veja o seguinte. Quando eu tiver numa barra homogênea e uniforme, o centro de gravidade é o seu centro geométrico. O que seria o centro de gravidade? Né? Um local onde atua o peso. Para nós é o lugar onde atua o peso. Tá? O centro geométrico da barra. Então, vou supor que eu tenho assim, ó, uma barra desse tipo. Uma barra desse tipo aqui. O centro geométrico dela é aqui. Então, a força-peso nessa barra
atua exatamente neste lugar. Tá? É aí que vai atuar o peso. Sempre que eu tiver uma barra homogênea e uniforme, eu vou procurar o peso exatamente no centro geométrico. A mesma distância das duas extremidades. Tá? Isso é relevante. Tá? É relevante, já foi cobrado em vestibular da URGS, não assim de uma forma tão direta, mas de uma forma indireta. Eu vou mostrar para vocês como. Tá? 4, 6. Questão da URGS, tá? Era alguma coisa mais ou menos desse tipo. UFRGS. Eu não vou lembrar bem o ano, é 2002, 2003, por aí. Ah, mais ou menos 2002, 2003. Eu posso estar errando aí por 1 ou 2 anos para um lado ou para o outro. Tinha lá uma barra homogênea e uniforme. Tá? Tinha lá uma barra homogênea e uniforme. E essa barra tem 3 metros de comprimento. 3 metros de comprimento. Então, a distância daqui até aqui, ó, 3 metros. Certo? Bem, deixa só eu acompanhar aqui os 3 metros para eu poder fazer um desenho razoável aqui. Bom, 3 metros, 3 metros, tá? 1 metro, 2 metros, 3 metros. Bom, a meio metro dessa extremidade esquerda, a meio metro da extremidade esquerda, então aqui, ó, a 50 centímetros da extremidade esquerda, a 50 centímetros da extremidade esquerda, eu tenho um corpo cujo peso é igual a 60 newtons. 60 newtons. E aí, então aqui eu tenho, tá? Essas informações aqui eu tenho corpo de 60 newtons a meio metro da ponta esquerda. Aí a pergunta é, qual é o peso da barra? Quanto a barra pesa? É isso que eles queriam saber. Tá? Quanto que a barra pesa? Ora, essa barra é uma barra homogênea uniforme, certo? Uma barra homogênea uniforme. Onde é que está atuando o peso dessa barra? Se a barra tem 3 metros de comprimento. Vamos colocar o apoio. Esqueci de colocar o apoio aqui, tá? O apoio está aqui, ó. Esse é o apoio da barra. Tá? O apoio está a 1 metro da esquerda. O apoio está apoiado, o apoio está fixado a 1 metro da esquerda. Então, isso aqui, ó, também é dado. Essa distância daqui até aqui é dada. 1 metro. 1 metro. Ele quer saber onde é que está o peso. Quanto que vale o peso? Desculpa. Quanto é que pesa essa barra? Onde é que está o peso da barra? Se a barra é homogênea e uniforme, o peso da barra está exatamente no centro dela. Se a barra tem 3 metros de comprimento, ela está a 1,5 metro de cada extremidade. Então, ela está aqui, ó. O peso está, né? Ele, né? O peso da barra
está a 1,5 metro de cada uma das extremidades. Ó, 1,5 metro daqui e 1,5 metro daqui. Porque a barra é homogênea e uniforme. Mas quando a gente trabalha questões de momento de força, de estática, interessa para nós as posições onde as forças atuam. E o eixo de rotação. Aqui está o eixo. Ó. Aqui está o eixo de rotação. Esse é o eixo de rotação. É o ponto ao redor do qual a barra deve girar. A barra está apoiada aqui, ó. Ela deve girar ao redor desse ponto. Mas aqui tem alguma coisa que deixa a barra em equilíbrio. Ela está em equilíbrio, certo? Ela não está girando. Então, eu quero saber qual é o peso da barra se ela não gira. Agora a pergunta está completa. Se a barra não gira. Então, o que eu preciso fazer aqui? Ó? Eu tenho esta força que, se estivesse atuando na barra e a barra não tivesse peso, ela giraria ao redor desse eixo aqui, ó, nesse sentido. Então, esta força que faria a barra girar, nesse sentido, o sentido anti-horário. Já, se nós tirássemos esse peso daqui e deixássemos a barra apoiada aqui, ela naturalmente, em função do peso, giraria nesse sentido. Então, ela giraria no sentido horário, certo? Então, para que a barra não gire, eu vou atentar para a condição. O momento no sentido anti-horário é igual ao momento no sentido horário, certo? Então, para que a barra não gire, eu tenho que atentar a essa condição. Tem que ser atendido. Bom, desculpa. Momento no sentido anti-horário. Então, é a força P do corpo, tá, vezes o braço. A distância que o corpo está, peso do corpo, ó, força peso do corpo, vezes a distância que está do eixo de rotação. Da mesma forma, agora eu vou para o outro lado. Essa força peso da barra faria a barra girar nesse sentido, em relação a esse eixo de rotação. Então, eu vou pegar aqui a força peso da barra e vou multiplicar pela distância que o peso da barra está atuando em relação ao eixo de rotação. Essa força peso do corpo foi dada, 60 newtons, foi dada no enunciado. A distância que ela está do eixo de rotação é essa aqui, ó. Se daqui até aqui tem 1 metro, tá? E daqui até aqui tem 50 centímetros, quanto é que sobrou para cá? Sobrou os 50 centímetros que eu tenho aqui, ó. 50 centímetros. Está aqui. Este é o braço do peso do corpo. 50 centímetros. Eu vou deixar em centímetros desse lado. Se eu deixar em centímetros do outro lado, não vai ter problema. Tá? Força peso da barra. Ela está atuando aqui, ó. Então, força peso da barra que eu quero descobrir. Vezes a distância que ela dá do eixo de rotação. Então, vou pensar contigo aqui, ó. A barra tem 3 metros. Daqui até aqui tem 1 metro. Isso ele está dizendo para nós. Daqui até aqui tem 1 metro. A barra tem 3. Então, daqui até aqui tem 2. O meio da barra é 1,5 metro desse lado. Então, se daqui até aqui tem 1,5 metro, daqui até aqui tem 2, sobrou quanto aqui? Sobrou os mesmos 50 centímetros do outro lado. Então, o braço da alavanca também era 50 centímetros. E aí simplificava aqui. E aí o peso da barra seria os mesmos 60 newtons do corpo que aqui é colocado. Essa era a questão da URGS, tá? Que caiu aí por volta de 2002, 2000 um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Deixa eu colocar este quadro para nós. Quadro 7. Então tá, pessoal, para hoje é isso aí, tá? Fica a minha orientação, então, que tu resolva as questões aí do módulo 8, tá?
que vai estar completado com o que a gente colocou de matéria extra em vídeos, tá? Um deles, inclusive, eu resgatei lá do primeiro trimestre, sobre forças, e depois eu vou colocar testes, conteúdos de vídeos, também vídeos pequenos, sobre o módulo 9. Procura fazer as questões, manda as dúvidas para mim, não deixe essas dúvidas se acumularem mais para o final do ano. Tá legal? Muito obrigado pela atenção de vocês, pela presença. Voltem sempre, tá? E mandem as dúvidas. Um abração para todos aí, uma boa semana, bastante cuidado. Estou morrendo de saudade de vocês.